Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é uma aula de Física 3, parte de Eletromagnetismo, aula 13, onde a gente vai dar continuidade à parte do eletromagnetismo, estudando hoje a parte de força magnética. Vamos lá? Na aula anterior, a gente teve a oportunidade de estudar a parte de magnetismo. Quando você pensa em magnetismo, você pensa em ímã. O ímã é uma fonte de campo magnético, né? E o ímã ele tem sempre dois polos, independente do formato do ímã, ele tem sempre um polo magnético norte, um polo magnético sul, e o ímã ele consegue atrair metais. Essa é uma das propriedades do magnetismo, ter a capacidade de atrair metais, principalmente a base de ferro. Um ímã, mesmo que você quebre ele ao meio, você não consegue separar o polo magnético norte do polo magnético sul. Ou seja, você sempre vê um dipolo magnético, dois polos juntos, um norte e um sul. Quando você quebra um ímã ao meio, automaticamente cada pedacinho que você quebrou vão ter também dois polos. Então, os polos são inseparáveis. Outra coisa que a gente viu na aula passada é que todo ímã ele modifica o seu espaço no seu entorno. Ou seja, um ímã ele é capaz de produzir um campo magnético. Esse campo magnético ele ocupa todo o espaço ao redor do ímã e ele é representado por linhas de campo. E em cada ponto dessas linhas de campo, a gente associa um vetor chamado vetor indução campo magnético ou simplesmente vetor campo magnético, conforme você vê aqui na figura. Esse ímã em forma de barra, ele produz aqui no seu ao redor essas linhas de campo. Essas linhas não são linhas reais, são linhas imaginárias, e que podem ser visualizadas com auxílio da limalha de ferro. Mas em cada ponto aqui, você percebe que a gente coloca aqui um vetorzinho, esse vetorzinho é tangente, e a gente chama ele por B. Então é o vetor campo magnético. Essas linhas saem do norte e vão em direção ao sul. Cada linha que sai do polo norte tem uma linha correspondente chegando aqui no polo sul. Então perceber que o campo magnético ele depende do ponto que a gente escolhe. Se eu estou mais próximo do ímã, esse campo magnético é mais forte, mais intenso. Se eu estou mais longe do ímã, esse campo magnético ele é mais fraco, menos intenso. Uma coisa que é importante a gente também colocar é que as linhas são sempre fechadas, conforme eu apontei, mas existe um campo bastante importante na física, que é o campo magnético uniforme, que a gente abrevia por CMU, campo magnético uniforme. Esse campo, a configuração das linhas de campo ficam dessa maneira. São linhas paralelas entre si, essas linhas apontam todas no mesmo sentido e direção, e em cada ponto aqui, esse vetor campo magnético, além de estar no mesmo sentido, na mesma direção, o módulo dele é sempre o mesmo. Ou seja, aqui o campo magnético tem sempre o mesmo valor. E campo é medido no sistema internacional em Tesla. Usualmente é medido em Gauss. Cada 1 Tesla equivale a 10 a quarta Gauss. Então, campo para nós é medido em Tesla, em homenagem ao engenheiro Nikola Tesla. Outra coisa importante, voltando aqui para o campo magnético uniforme, é que esse campo ele pode ser percebido quando você olha um ímã em forma de ferradura. Você percebe que as linhas que tem aqui no meio, que saem do Polo Norte e vão em direção ao Polo Sul, essas linhas têm exatamente aquela configuração que eu mostrei anteriormente. São linhas paralelas entre si, apontando no mesmo sentido de direção. E esse campo ele é constante em cada ponto. Então, se nós olharmos aqui no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3, esse campo aqui ele é constante, não só em sentido e direção, mas também em módulo. O módulo do campo, que é o valor do campo, ele tem sempre o mesmo valor. Pensando dessa maneira, a gente precisa estabelecer aqui uma certa convenção quando você tiver um campo saindo aí do teu papel ou da lousa onde você estiver estudando isso, ou da tela do teu computador. Toda vez que você tiver um campo saindo da tela, ou seja, apontando para você, essa aqui é a simbologia que a gente vai usar. É um círculo com pontinho. Isso aqui indica um campo apontando para você. Se ele está apontando para você, é porque ele está saindo do papel ou da tela. Então, esse é um campo saindo. Já um campo entrando na tela, ou seja, no papel, ou melhor, sai de você e vai em direção à tela, esse campo entrando, ele vai ser representado por essa simbologia. Um xizinho no meio, dentro de uma bolinha. Então, isso aqui indica, é a simbologia de um campo entrando, isso aqui é uma simbologia de um campo saindo. Essas simbologias vão aparecer bastante nos problemas que a gente vai fazer mais adiante. Tudo bem? Mas o que interessa para a gente hoje é calcular a chamada força magnética, que a gente vai chamar de FB. Essa força magnética ela vai depender, ela vai surgir em que situação? Uma delas é quando você tem essa situação aqui.
Para você obter uma força magnética, você precisa ter uma carga lançada com velocidade numa região do espaço onde tem um campo magnético uniforme. Então, carga em movimento na presença de um campo, essa carga vai sofrer a ação de uma força. Então, perceba que essa força ela vai agir sobre a carga. E essa força é calculada vetorialmente da seguinte maneira. A força magnética, o vetor força magnética, depende da carga, depende do vetor velocidade e vai depender do vetor campo magnético. Só que aqui no cálculo vetorial, eu vou ter que fazer carga vezes velocidade, e aqui vai ter um produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético. Ou seja, o que a gente tem que fazer aqui primeiro é esse produto vetorial. O resultado desse produto vetorial eu vou multiplicar pela carga. E aí isso vai me dar o vetor força magnética. Uma coisa que você deve perceber é que isso aqui é um produto vetorial. O produto vetorial é aquele produto que transforma dois vetores num novo vetor. E esse novo vetor ele tem as seguintes características. Ele é perpendicular ao plano formado por esses dois vetores. Porque isso aqui é um vetor representado por uma setinha. Isso aqui é um vetor representado por uma setinha. Então, dois vetores definem um plano. E, portanto, a força magnética tem que ser perpendicular ao plano formado por esses dois vetores. Uma outra maneira de dizer isso é que a força magnética ela fica a 90 graus do campo magnético e ela também fica a 90 graus da velocidade, isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, pergunta, como determinar de uma maneira prática o sentido e direção dessa força? Né? Para você não se preocupar tanto com a parte vetorial, para você descobrir o sentido e direção da força, a gente vai usar a chamada regra da mão esquerda, que também pode ser chamada de regra de Fleming. Então, a regra da mão esquerda ela vai definir para a gente o sentido e direção da força magnética, ou seja, desse vetor. E para isso, a gente vai ter que trabalhar com 3 dedos da mão esquerda. O dedo polegar vai representar o sentido do vetor força. O dedo indicador vai representar o sentido do vetor campo magnético. E o dedo médio vai indicar o sentido do vetor velocidade. Então, colocando-se esses dedos, né? Inicialmente, você vai colocar o dedo indicador no sentido do campo. Segundo, você vai colocar o dedo médio no sentido da velocidade. Quando você levantar o polegar, você vai sentir, você vai saber para onde está o vetor força magnética. Então, inicialmente, trabalhamos com esses 2 dedos. Quando você levantar o polegar, você vai saber para onde está a força magnética. Uma coisa importante é você perceber que o campo magnético e o vetor velocidade, eles têm um ângulo entre si aqui. E esse ângulo aparece quando você pega isso aqui que está na forma vetorial e escreve na forma de módulo. Então, tirando a setinha aqui da força, isso aqui vai virar o módulo da força. Para trabalhar com a carga, a gente vai escrever ela em módulo, porque a carga pode ser positiva ou negativa. Tirando o setinha aqui da velocidade, aqui vai ficar o valor da velocidade. Quando eu tiro aqui a setinha do campo, aqui vai ficar o módulo do campo. Então, escrevendo aqui tudo em módulo, aqui vai aparecer o seno do ângulo. E esse ângulo é o ângulo que eu tenho entre os vetores campo magnético e velocidade. Então, isso aqui vai dar o módulo da força. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque a gente tem que trabalhar com os valores nas suas respectivas unidades. Carga medida em Coulomb, velocidade em metros por segundo. O campo medido em Tesla. E o ângulo aqui vai ter que ser medido em graus entre esses vetores. Trabalhando-se nessas unidades, a força magnética vai ser medida em Newton. Então, o resultado dessa conta é força, e força a gente já sabe que ela é sempre medida em Newton. Tudo bem? Uma coisa que a gente tem que atentar aqui é que a regra da mão esquerda ela é válida para uma carga positiva. Então, eu estou considerando uma carga positiva. Mas e se eu tivesse uma carga negativa? Então, o que você faria era o seguinte, se a carga é positiva, a força, por exemplo, se ela deu para cima na carga positiva, quando a carga for negativa, você faz tudo igualzinho, só que quando a carga for negativa, se a força deu para cima, você vai considerar a força para baixo. Isso acontece por conta aqui do sinal que aparece aqui. Se aqui você colocar uma carga aqui negativa, então essa força vai ser negativa. Força negativa significa ela fica no sentido oposto do que seria para uma carga positiva. Ok? Existem 2 casos particulares que a gente vai analisar aqui com bastante cuidado. Um caso particular é quando você tiver isso aqui, uma carga que foi lançada com velocidade e o campo magnético e a velocidade ficam no mesmo sentido e direção. Então aqui o ângulo é 0. Velocidade e campo no mesmo sentido, o ângulo é 0. Mas pode ser que eu pegue a mesma carga e lance com velocidade no sentido oposto ao campo. Então aqui o ângulo entre eles é 180. Seja 0, seja 180, o que acontece?
Se você calcular aqui seno de 0 ou seno de 180, seno de 0 dá 0. Seno de 80, 180 também dá 0. Então, como isso aqui deu 0, seno de 0 é 0, essa conta vai zerar. Seno de 180 também dá 0, essa conta também vai zerar. E quando a força é 0, significa que a carga que já estava em movimento vai continuar em movimento. Porém, ela vai executar um MRU, um movimento retilíneo uniforme. Então, quando a força é 0, e isso acontece para ambos de 0 e 180, a força vai ser 0, e aí a carga, por inércia, vai se movimentar em movimento retilíneo, mantendo-se a mesma velocidade. Já se o ângulo entre a velocidade e o campo for de 90 graus, isso também é uma situação particular, então imagine aqui, velocidade perpendicular ao campo, é 90 graus. Considerando sempre como referência uma carga positiva, se você colocar aí os dedos da mão esquerda, né? Então, dedo indicador no sentido do campo, o dedo médio apontando para você. Quando você levantar o polegar, a força vai apontar para cima, como você pode ver aqui. Então, aqui já é uma aplicação da regra da mão esquerda, a força fica para cima. Então, dedo indicador, dedo médio apontando para você. Quando você levantar o polegar, a força vai ficar para cima. E aqui a força vai ser máxima nesse caso. Por quê? Porque quando eu jogo lá na expressão do módulo, seno de 90 é 1. Então isso aqui é 1. Então, QVB vezes 1 vai dar QVB. Então, nesse caso, a força é máxima. Só que a carga nessa situação, como a força é para cima, ela vai provocar um movimento circular na carga. E o movimento vai ser um movimento circular uniforme, uma vez que a velocidade é constante. Então, analisando isso com mais cuidado, o que acontece quando a carga está executando o MCU? Nesse caso, o ângulo aqui é 90 graus. Então, perceba que aqui a velocidade está para cá, e essa aqui é a simbologia de um campo saindo, né, saindo do papel. Então, imagina aí, coloca o dedo, indicador saindo. Coloca o dedo da velocidade para lá. Você vai perceber que a força magnética vai apontar aqui para baixo, para o centro dessa trajetória, porque a carga aqui vai estar fazendo uma curva, né? A carga quer ir para frente, mas tem uma força puxando para cá. Então aqui ela vai executar uma curva e ao longo do tempo isso aqui vai ser um movimento circular uniforme. Bem, quando a gente tem um movimento circular uniforme, a gente já sabe que ali tem uma força centrípeta. Então essa força magnética que me puxa aqui para o centro, é a força centrípeta. Então igualando-se a força centrípeta, que é mv² sobre r, m a massa da carga, v a sua velocidade ao quadrado, e r é o raio da curva que ela está fazendo. Então, isso aqui é a força centrípeta. A gente vai igualar com a força magnética, que nesse caso é isso aqui, que é VB. Aqui vai dar para simplificar um V² com um V, sobra um V desse lado. E aí, isolando o raio, isolando-se o raio, aqui vai ficar MV, que é o que sobrou, e esse QB que estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficou aqui QB. Então, ficou aqui o raio da trajetória, ou seja, esse raio aqui, o raio dessa curva, vai ser massa da carga, velocidade, carga e o campo magnético. Essas são as variáveis que eu preciso conhecer para calcular o raio dessa curva. Mas isso só acontece quando a carga é lançada a 90 graus, ou seja, quando o campo magnético e a velocidade formam 90 graus entre si. Aí o movimento é do tipo circular uniforme. No caso, se eu tenho um raio, né, além do raio e além da força magnética, essa aqui é a força magnética. O raio é calculado dessa maneira. E aqui estão as informações. R é o raio, medido em metros, M é a massa, medida em quilograma, V é a velocidade em metros por segundo, a carga medida em coulomb e o campo em Tesla. Mas se eu estou fazendo um raio, né, se eu estou fazendo uma curva, eu tenho um raio. Mas ela vai girar. Quando ela gira, ela vai ter um período. Período, que a gente vai chamar por T, e ele é medido em segundos, é o tempo que eu levo para executar uma volta completa. Então, o período aqui seria calculado desse jeito. Período, que é o tempo para dar uma volta completa, seria 2πm, m é a massa da carga, medida em quilograma, Q é a carga, sempre calculada em módulo, e a carga é medida em coulomb, e D é o campo magnético, que é constante para nós, já que o campo magnético é uniforme, esse campo é constante, e ele é medido em Tesla. Então, todo probleminha que você tiver um objeto girando, uma carga girando, fazendo um MCU, você tem 3 informações importantes a serem calculadas: a força, o raio e o período. Ok? Vamos fazer aqui um exemplo 1 de aplicação disso. O exemplo 1, você tem uma carga de 1 microcoulomb que é lançada com velocidade de 30.000 metros por segundo em um campo magnético uniforme de módulo 2 militesla. Isso aqui é militesla. Conforme mostra a figura. Está aqui a figura.
Você percebe que aqui o ângulo que temos entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade, esse ângulo aqui entre esses vetores é de 120 graus. E é esse ângulo que a gente vai usar no cálculo da força magnética. E aí eu quero saber qual é, ou seja, ou melhor, qual é o valor da força magnética e para onde aponta esse vetor. Então, determinar o vetor é você dizer sentido de direção dele e qual é o módulo dele. Bem, inicialmente, a gente percebe aqui pela figura que o vetor força magnética tem que ser perpendicular aos vetores velocidade e campo. Então, portanto, usando-se a regra da mão esquerda, esse campo tem que estar, a força magnética tem que estar saindo da tela se você colocar aí os dedos conforme a regra da mão esquerda. Então, colocando aqui o dedo indicador para cá, o dedo médio indicando a velocidade, a gente vai perceber que a força magnética fica saindo da tela, ou seja, apontando para você. Calculando-se aqui a partir dos dados, então a carga é de 1 microcoulomb, 1 micro é 1 10 a menos 6. Então a gente converteu micro para coulomb, colocando aqui o 10 a menos 6. O 30 mil metros por segundo, a gente escreveu em notação científica, então ficou 3 10 a quarta. O 2 militesla, mili é 10 a menos 3 tesla. E o ângulo é de 120 graus. Então, pegando-se essas informações, vamos calcular a força. Calculando aqui o módulo da força, vai ser módulo da carga, VB seno de θ. Valor da carga 1 10 a menos 6, velocidade 3 10 a quarta, o campo 2 10 a menos 3, e o seno do ângulo, aqui no caso são 120 graus. Fazendo essa continha aqui na calculadora, por exemplo, vai dar aproximadamente 5,2 10 a menos 5 newtons, é um valor aproximado. Então esse é o módulo da força, que está agindo nessa carga positiva quando ela é lançada desse jeito. Esse é o módulo da força. Mas para onde está o vetor força? Saindo da tela, apontando para você. Isso a gente descobriu pela regra da mão esquerda. No exemplo 2, a gente tem uma carga negativa de menos 3 microcoulombs, que se desloca com velocidade de 400 metros por segundo na direção do eixo X. Ou seja, é essa situação aqui. Eu tenho uma carga negativa que se movimenta sobre o eixo X, apontando na direção do eixo X. O ângulo que ela forma com o campo magnético é de 30 graus. Então aqui tem 30 graus em relação ao eixo X. Aqui nesse sentido de direção vai estar o vetor campo magnético. Usando-se a regra da mão esquerda, a gente já percebe o seguinte, colocando o indicador no sentido do campo, o dedo médio no sentido da velocidade, quando você abrir o polegar vai estar apontando para você. Só que como a carga é negativa, portanto a força vai estar no sentido oposto. A força vai estar, nesse caso, entrando na lousa, ou seja, entrando aqui, saindo de você e indo para a tela que você está vendo isso aqui. Então, isso acontece porque a carga é negativa. Se a carga aqui fosse positiva, a força estaria saindo pela regra da mão esquerda. Como a carga é negativa, a força vai estar entrando. Então aqui a força magnética é entrando. Se eu quiser saber agora qual é o valor dessa força, pegamos o valor da carga, que é menos 3, como aqui é micro, a gente coloca aqui 10 a menos 6 para converter para coulomb. 400 metros por segundo é a mesma coisa que 4 10 ao quadrado, metros por segundo. Esse campo magnético, que é de 0,05 tesla, a gente vai colocar em notação científica, vai dar 5 10 a menos 2 tesla, e o ângulo 30 graus, conforme o problema deu. Então, esse 30 graus é o ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Queremos saber o módulo da força. Então, escrevendo aqui, módulo da força é QVB seno do ângulo. A carga, 3 10 a menos 6, e aqui perceba que aqui a carga era negativa. Quando eu coloco aqui ela em módulo, o módulo vai tirar o sinal de menos, fica só 3 10 a menos 6. A velocidade, 4 10 ao quadrado, o campo magnético é 5 10 a menos 2, e o seno do ângulo, que eu tenho entre esses dois vetores, que aqui é 30 graus, 30. Seno de 30 é meio. Aqui vai cancelar 10 a menos 2 com 10 ao quadrado. Então vai dar 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes meio vai dar 30. E aí, fazendo aqui 30 vezes 10 a menos 6, aqui daria 30 10 a menos 6. Deixando em notação científica, vai dar 3 10 a menos 5. Newton. E esse campo ele é um campo entrando, por isso aqui é uma bolinha com X, indica um campo entrando, e esse campo, quando ele entra, ele é perpendicular a esses dois vetores, ao plano formado por esses dois vetores, sempre. Último exercício da aula de hoje, exemplo 3, de força magnética. Uma carga, que no caso aqui é um próton, aqui está a carga do próton, ele atravessa um orifício com essa velocidade, penetrando no local, numa região onde tem um campo magnético uniforme de módulo meio tesla. O que ele dá aqui para a gente é a relação massa-carga com próton.
Então, em vez de eu te dar a massa e a carga, eu já te dei a relação entre eles. Ou seja, um dividido pelo outro. Se você pegar a massa do próton e dividir pela carga do próton, dá isso aqui. 10,-8 kg por coulomb. Massa em quilograma, carga em coulomb. É pedido a posição C em milímetros, a partir do ponto que o próton entra, faz a curva, já que ele é um C1000, e sai no ponto C, atinge o ponto C. Então, o que ele está se referindo é isso aqui. Tem um próton que entra aqui no ponto A, por essa abertura, como aqui tem um campo magnético entrando, carga com velocidade, desse jeito. E o campo entrando, pela regra da mão esquerda, basta você pegar um indicador, colocar entrando na tela, o campo magnético, a velocidade, né? Para cima é o dedo indicador, e aí quando você abrir o dedo, você vai perceber que o dedo que representa aqui é o polegar e que representa a força, vai apontar aqui para a esquerda. Então aqui a força vai estar para a esquerda. Essa força puxando a carga para a esquerda vai fazer ela executar aqui um movimento circular para a esquerda, exatamente como você está vendo aqui. Ela entra no ponto A, faz essa curva para a esquerda e vai bater aqui no ponto C. E aqui vai ter um raio dessa curva, e aqui a força aponta para o centro dessa curva. Nesse caso aqui, a gente quer saber qual é a distância entre o ponto A e o ponto C. Bem, para isso basta calcular aqui o raio, que daqui para cá é raio, e do ponto A até o ponto C é o dobro do raio, né? Porque aqui é raio, mas raio vai dar 2R. Então, vamos calcular o raio. Para isso, separando aqui os dados do problema, raio é mv, dividir por BQ, ou QB, tanto faz. É que aqui, escrevendo dessa maneira, a gente separa aqui M sobre Q. M sobre Q é essa relação que ele te deu, massa sobre carga, massa sobre carga. Velocidade foi dada para nós, 7,5 10 a quinta, e o campo foi dado meio Tesla. Então aqui, pegando essas informações que o problema deu, velocidade da carga, 7,5 10 a quinta. O campo magnético está aqui, meio Tesla. E essa relação aqui, M sobre Q, é a relação massa-carga, 10 a menos 8. Colocamos aqui 10 a menos 8. Fazendo essa continha, isso aqui vai dar 7,5 dividido por meio, vai dar 15. 10 a quinta com 10 a menos 8 vai dar 10 a menos 3. Essa divisão aqui, essa multiplicação aqui, na verdade, que é a multiplicação. 10 a menos 3. E 10 a menos 3 é mili. Então aqui deu 15 milímetros. Isso é o raio. Só que do ponto A até o ponto C é o dobro disso, a distância, porque esse pedaço aqui é o raio. Aqui tem o raio de novo, então a distância de A até C vão dar 30 milímetros. Respondemos o item A. O item B, ele quer saber qual é o tempo gasto em segundos para ele fazer essa meia volta. Né? Sair do ponto A até o ponto C, ele vai fazer uma meia volta. É meio período, né? Então o tempo que ele vai gastar para ir do ponto A e fazer essa meia circunferência é o período, que é o tempo que leva para dar uma volta completa, dividido por 2. Então vai ficar, o período seria 2πm dividido por QB. Quando eu colocar aqui e dividir por 2, o 2 do período vai cancelar com 2 daqui, vai sobrar só πm/bq. E esse m sobre q é a relação massa-carga, que já foi dada para nós. Substituindo os dados, está aqui, a massa-carga é 10 a menos 8, o π a gente vai usar da calculadora, e o B é o campo magnético, que no caso vale meio. Então, substituindo aqui os dados, vai ficar aqui π, aqui está o π, o campo magnético é meio, e essa aqui é a relação massa-carga, esse pedaço aqui é massa-carga. Então, aqui vai dar π dividido por meio, aqui é como se tivesse 1. 1 dividido por meio vai dar 2π, a gente vai manter a resposta em função de π, 10 a menos 8 segundos. Esse aqui é o tempo que leva para ele dar essa meia volta. Tudo bem? Só essa foi a nossa aula 13 sobre força magnética. Aguardo vocês para as próximas aulas. Até breve.